Bom dia a todos, graça e paz. Mais uma manhã estamos aqui reunidos no debate Moriá, algo preparado para você ser edificado, para nós sermos edificados, né? Pedimos a você aí que permaneça conosco. E hoje nós vamos debater um pouco sobre os alicerces e os fundamentos, né? Mas antes de iniciarmos, eu peço que o nosso irmão Júnior eleve a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos mais uma vez na Tua presença, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, Senhor. Deus maravilhoso, que o Senhor possa estar abençoando a nossa casa, nos iluminando ao conhecimento da Tua palavra. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, como falado, do Diácono Marcos, a gente vai trazer aqui um debate sobre os dois alicerces, ou os dois fundamentos, ou como construir um bom fundamento, um bom alicerce. E como tema desse debate, eu gostaria de colocar que ouvir não é suficiente. Ouvir não é suficiente. E o texto base do nosso debate se encontra em Mateus 7, 24 a 29, que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Irmãos, Jesus, ao fim desse sermão, talvez seja um dos mais conhecidos, se não for o mais conhecido dos sermões de Jesus, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Ele trouxe esse texto trazendo o aspecto de uma comparação de ilustração sobre ouvir e praticar as palavras e ouvir e não praticar as palavras. Quando os tradutores, ao realizar a tradução, trouxeram um título: os dois alicerces, os dois firmamentos, ou como construir um bom alicerce, ou como nós falamos aqui, como construir um bom alicerce de vida. Então eles trouxeram esse ponto, esse título, que provavelmente vai estar na Bíblia de vocês aí, antes de iniciar o texto. E nós vemos que Jesus ele traz a razão de sustentabilidade para a vida, de sustentabilidade na sua palavra. Então ele traz uma firmeza. E o discurso que Jesus traz no sermão do monte, ele não é um discurso onde ele traz só um aspecto da vida do ser humano, da vida do cristão, da vida do homem. Não, ele traz vários aspectos. E aí, dentre as coisas que Jesus fala, ele fala sobre lei, sobre ira, sobre adultério, sobre vingança, sobre amor aos inimigos, sobre esmola, sobre oração, sobre jejum, sobre preocupações, ansiedade, sobre falsos profetas, etc. Então nós vemos que esse sermão da montanha é um sermão bastante completo. Ele sai abraçando vários fatores, várias situações da nossa vida, e que Mateus dá um destaque tão especial a esse sermão, que o livro de Mateus traz 3 capítulos sobre esse sermão. Então quando você abrir o livro de Mateus, ele vai começar no versículo 1 de Mateus 5 e vai até o último versículo de Mateus 7, falando sobre esse sermão. E aí, irmãos, nós vemos esse comparativo porque ao final de todo o sermão Jesus diz: aquele que ouve estas minhas palavras, ou seja, aquele sermão que ele trouxe, e as pratica, será comparado
há um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí ele traz a ilustração: vem os ventos, cai a chuva, mas aquela casa está firme na rocha e não se abala, né? Ela não se desmonta com aquele vento, com aquela chuva. Então, irmãos, eu gostaria que vocês comentassem sobre essa fala de Jesus e os efeitos da ilustração que ele trouxe ao comparar com um homem prudente. A palavra de Deus, ela é um manual de vida. Ela nos instrui a como lidar com as várias situações em nossas vidas. Então, assim, se você tem um manual e você lê e segue o manual, significa que você vai se dar bem. O que é ser prudente? Primeiro ponto para ser prudente é conhecer o perigo. Ora, se eu sei que ali tem uma curva, diz que a velocidade máxima é 80, por que diz que é 80 km por hora? Porque se você for além dessa velocidade, corre o risco de você capotar. Então, tem um perigo. Então, para eu ser prudente, eu vou seguir as regras, e em eu seguindo as regras, eu vou estar na zona de segurança. Então, o que Jesus ele propõe para nós: olha, ande nas palavras, nas minhas palavras, que você vai andar seguro. É comparado a uma casa construída pela rocha. Se não significa, ele não disse, olha, os problemas não virão, os ventos não vão deixar de bater, a tempestade não virá. Não, o vento vai bater, a tempestade virá, problemas vão cercar essa sua casa, mas ela está construída onde? Na areia ou na rocha? Eis a diferença. Eu queria fazer um comparativo dessa palavra com a parábola do semeador, né? Jesus lançou a palavra. Interessante que nessa parábola somente 1/4 absorveu a palavra. Então, assim, eu vi um comparativo essa semana, achei bem interessante, né? Trazendo para o dia de hoje, né? Digamos que Jesus manda do céu, todo mundo está perdido. Jesus manda do céu uma mensagem pelo WhatsApp, mensagem de salvação. A sua caixa está tão cheia, tem tanta coisa no seu celular, que virou apenas mais uma mensagem, você nem viu. Já outra situação, é tanta mensagem, tanta coisa que tem no seu celular, que você olhou a mensagem, é interessante, passa para a próxima. Já a outra situação, né? Você realmente abriu a mensagem, você leu a mensagem, achou bem interessante a mensagem e disse, é interessante praticar essa mensagem. Mas tanta coisa que existe no teu coração, você está tão envolvido com as coisas desse mundo, que aquela mensagem ela não ganhou a importância necessária para a tua vida. E existe aquela quarto tipo de pessoa que recebeu a mensagem, analisou e viu, poxa, realmente eu quero estudar mais isso, olha, isso e isso. Começa a fazer o comparativo da palavra que recebeu à sua vida, né? Não sei se vocês lembram do debate da semana passada, é sobre prosseguir em conhecer a Cristo, o conhecimento da palavra, você crescer no Senhor. Significa eu ter experiências tanto na base de leitura, no intelectual bíblico, como na experiência com o Espírito Santo. Então, esses dois alicerces que vai me fazer o quê? Andar bem na vida. Então, a proposta é que eu ouça a palavra, né, e a pratique. Porque se eu não praticar, aí a palavra diz, é como aquela pessoa que se olha no espelho. Hoje se vê, amanhã já não se reconhece mais. De nada serve. Amém. Pegando essa ilustração aí, né, que o Senhor Jesus Cristo faz aí como prudente com a rocha. Quando você pensa numa rocha, você pensa numa coisa sólida, né, uma coisa forte. Mas quando você pensa na areia, você já pensa uma coisa totalmente contrária. Pegando o que foi dito aqui também, a questão da prática da palavra, né? Aí lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, aquele que realmente escuta a palavra e a pratica, será bem-aventurado, será feliz. E é por isso que ele compara justamente esse homem que tem a casa firmada na rocha, que bate os ventos, que bate a tempestade, e nada vai acontecer. E a rocha é quem? A rocha é o próprio Cristo. Ele está dizendo aqui, ó, se você firmar a sua casa, se você firmar a sua vida em mim, você será bem-aventurado. Agora, se você firmar a sua casa em outro material,
em outras circunstâncias, em outras pessoas, você está fadado ao fracasso. Irmãos, como contraponto, Jesus traz aqueles que ouvem, mas não praticam. Então Jesus inicialmente ele traz, aqueles que ouvem e praticam estas palavras, eles serão como um homem prudente. Mas ele traz o contraponto disso. Aqueles que ouvem e não praticam, tornando-se semelhantes a um homem insensato. E mais uma vez Jesus traz a ilustração. A primeira foi de segurança, a segunda é de desastre. Então Jesus traz um contraponto. À medida que e note que ambas, Jesus disse que as pessoas ouvem. Tanto um quanto o outro ouvem. Todos que estavam ali ouviram a mensagem. Qual é a diferença? Por isso que o tema é: ouvir não é suficiente, porque todos ouviram. Qual é a diferença? O praticar ou não praticar. E aí a gente traz o contraponto. A primeira circunstância daquele que pratica é a segurança, a solidez, a firmeza. Porém, aquele que ouve e não pratica, que é a segunda parte, recai em desastre. E aí eu gostaria que os irmãos comentassem sobre o efeito da insensatez de ouvir, não praticar e cair em grande ruína. Dá muita tristeza, né? Nós percebemos que às vezes o valor da palavra de Deus ele é colocado em segundo plano, ou às vezes até mesmo o valor das coisas que são feitas na igreja em prol dos irmãos não se tem a devida importância. Ora, quando eu venho para um culto de celebração, nós adoramos, nós congregamos, nós recebemos a palavra, né? Quando eu vou para um grupo de relacionamento, eu recebo aquela palavra, mas é a teoria misturada na prática. Então, se observarmos um debate como esse, né, pegamos a palavra, trazemos para a prática, tudo isso serve para que os irmãos, que nós sejamos edificados. E justamente isso, eu pegar a palavra e aplicar na minha vida. E a tristeza que dá é ver que algumas vezes não se dá essa importância. Então o que acontece? Se eu não trago a palavra para a minha vida, então automaticamente eu estarei descoberto, eu estarei vulnerável, até mesmo para que a ação do outro lado comece a pesar na minha vida e coisas comecem a acontecer. Por quê? Porque eu não estou respaldado na palavra de Deus. Então assim, da mesma maneira que é bom o homem ser prudente para andar em segurança, né? Aquele homem que ouve e não pratica, esse é o imprudente, é o homem que quer correr riscos, né? E a proposta de Jesus é para que nós vivamos bem, vivamos em paz, sem querer correr risco. E não tem outra maneira de não correr risco se não estivermos alicerçados na palavra de Deus. Amém. Irmãos, como foi dito aqui nessa manhã, né, a palavra de Deus é o manual que nós temos para seguir bem na vida. Quando o manual é utilizado da melhor forma possível, as coisas dão certo. Agora, quando ele não é utilizado, quando ele é utilizado de uma forma totalmente errada, aquilo ali tende a dar, como o Júnior falou agora há pouco, né? A questão do desastre. Era isso que Jesus estava falando. Eu estou apresentando a palavra para vocês, eu estou mostrando o caminho para vocês, eu estou mostrando que se vocês ficarem alicerçados em mim, vocês serão bem-aventurados e a sua casa estará firmada. Mas o contraposto, como foi dito aqui, é que se vocês não alicerçar a sua casa, a sua vida em mim, vocês estarão caminhando para um desastre. E é isso que a gente vê, essas casas que são construídas perto do mar. Quando as pessoas vão construir essa casa, elas pensam na estrutura da casa, na beleza da casa, elas pensam em tudo da casa, mas não pensam que um dia aquele mar vai avançar e vai destruir tudo aquilo. E muitas vezes eu e você estamos assim. A gente pensa em se arrumar, a gente pensa em ter uma boa profissão, a gente pensa em ter uma bela família, mas a gente se esquece que quando isso não está firmado na rocha, chega uma hora que tudo isso vai desmoronar. Então que essa palavra realmente sirva para nos alertar, independente dos nossos sonhos, dos nossos projetos, aonde a gente coloca a nossa vida, aonde a gente coloca a nossa casa, tem que estar Jesus sempre ali, ser o alicerce daquilo tudo ali. As multidões, elas se maravilhavam, a palavra diz isso no finalzinho do capítulo, né?
as multidões se maravilhavam com a doutrina de Jesus. E aí vem o destaque: pois ele falava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aí eu gostaria que vocês fizessem comentários sobre essa colocação aí de Jesus, né? Sobre essa colocação de autoridade de Jesus, né? Não falar como escribas, mas como quem tem autoridade. É justamente a maneira como nós vemos Cristo. Quem é Cristo para nós? Cristo é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne, tabernaculou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A quem podemos comparar Cristo? Como é que você pode definir alguém que é incomparável? Porque uma coisa é, olha, você tem um cientista top de linha. Então, se você tem alguém muito bom, eu vou comparar você àquele cientista. Ou eu vou comparar você, aí você começa a fazer várias referências. Por quê? Porque você tem como comparar. E Cristo, eu vou comparar a Moisés? Tem como comparar Cristo a Elias, que representa os profetas? Como eu vou poder comparar Cristo? Aí interessante é quando Jesus indaga os discípulos: olha, quem eles dizem que eu sou? Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Então Pedro ali, ele recebe a revelação de Deus, mostrando: olha, esse daí, ele é incomparável, ele é o Cristo de Deus. Então a pergunta é: por que que ele pregava com autoridade e não como os escribas? Por quê? Porque ele é incomparável, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o nosso tudo. Amém. Eu também vejo aí, irmãos, que ele pregava com autoridade porque ele pregava aquilo que ele praticava. É o que a gente vem falando agora desde o início aqui. Quando se prega com autoridade, quando você dá o exemplo daquilo que você faz, fica muito mais fácil. Os escribas não, eles eram doutores na lei, eles conheciam a lei, só que eles exigiam uma coisa do povo que o povo, que eles mesmos não faziam, que eles mesmos não praticavam. Então o povo olhava para ele e aquilo ali não tinha credibilidade nenhuma. Aí vem um filho de um carpinteiro, né, que aos olhos daquelas pessoas não tinha tanto conhecimento como os doutores da lei ali, como os escribas, e chega, fala uma coisa que é possível se cumprir, ele fala uma coisa que ele antes praticava em relação àquelas pessoas. Então interessante é isso, nós quando falamos da palavra de Deus, você como fala da palavra de Deus, o seu testemunho vai falar muito mais alto do que qualquer palavra que você venha a dizer. Era isso que Cristo mostrava para aquelas pessoas, né? Para todas aquelas multidões, como dizem, eles ficavam maravilhados, porque eles não viam isso naqueles doutores, naqueles escribas. Justamente, irmãos. E aí nós vamos para mais um ponto aqui. Como foi dito na introdução, Jesus cita vários assuntos. E aí nós vemos que as pessoas ao final se maravilharam da sua doutrina. E aí eu deixo a pergunta bem sucinta, né? Qual a importância para a igreja de ter conhecimento acerca das doutrinas cristãs? Qual a importância? Na verdade, é a essência do cristianismo. Então, nós vimos que aquele que ouve e não pratica, não é como quem constrói na areia. Então, assim, como é que eu vou praticar algo que eu não conheço? É meio incoerente. Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, né, para aplicar em minha vida e assim ser bem sucedido na minha vida cristã. Então, assim, é uma coisa que não tem como desassociar. Porque é importante, né? A igreja ter conhecimento. E a igreja, quando é falada aqui, a igreja no todo e a igreja individualmente. Eu e vocês aí. Por que a gente tem que ter conhecimento? Para que a gente não seja levado por algumas pessoas aí que até dizem que tem ensinamentos cristãos e na realidade não tem. Quando você conhece a palavra, quando você tem conhecimento do que realmente Cristo está dizendo, pode chegar qualquer pessoa com outros ensinamentos e você não vai cair. É justamente o alerta que a palavra mesmo fala. Tenham cuidado para não ser levado por vento de doutrinas. Coisas que têm a aparência de bem, a aparência de uma coisa boa, mas que na realidade vem do maligno.
Então essa é a importância da igreja conhecer a santa doutrina de Cristo, para que não seja levado por essas pessoas aí que na realidade são lobos em pele de ovelhas. Irmãos, como conclusão, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem. Baseado em tudo aquilo que nós ouvimos hoje, não basta apenas ouvirmos, não basta apenas conhecermos. Sem prática, estamos apenas nos enganando, né? O que Tiago diz, que a gente não se torne apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Então, quando nós ouvimos, quando nós conhecemos e quando nós não praticamos, nós estamos nos enganando, vivendo de forma superficial o Evangelho, vivendo por cima, sem se aprofundar, sem ter conhecimento, sem ter raiz, sem ter um bom alicerce, sem criar um bom fundamento. A doutrina serve para isso, para que nós venhamos criar bom firmamento, bons fundamentos. Quando Jesus trouxe vários aspectos, ele estava dizendo: se vocês ouvirem o que eu estou dizendo aqui acerca de tudo isso, se vocês praticarem, vocês terão solidez, firmeza. Vocês não só conhecerão, mas vocês viverão em prática e estarão seguros. Agora, a partir do momento que vocês não ouvirem isso, ou ouvirem, não praticarem isso, vocês serão conduzidos à queda. Pelo quê? Pelos ventos, pelas doutrinas falsas, por tudo aquilo que conduz. E outra, não pense que os ventos vão chegar soprando como uma brisa leve, não. Vão chegar avassaladores. Avassaladores. E a partir do momento que você não tem conhecimento, que você não tem prática, você não tem firmeza. E essa falta de firmeza vai lhe levar a uma grande ruína, vai lhe levar a um grande desastre. E é isso que Cristo quis dizer: se você não pratica, você será levado pelos ventos. É como se você tivesse construído sua casa em cima da areia, e você vai ser construído. Quando o vento soprar, você terá uma grande queda. Então, irmãos, que nós nos apeguemos à verdade, né? Que nós nos apeguemos à verdade de Cristo, que ouvimos, e que nós também possamos praticá-la, para que nós possamos ter uma vida segura nele. Amém? Amém. Então, o pastor Roberto aí que nos vai levar a Deus em oração. Amém, irmãos. A gente pede que você compartilhe essa palavra com seus familiares, com seus amigos aí. Tenho certeza que eles serão ricamente abençoados como nós fomos. E também segue nossa igreja aí, nossas redes sociais. Daqui a pouco nós teremos aí o estudo, dando continuidade ao estudo do livro de Atos, muito bom. Se você quiser, a gente vai colocar, disponibilizando aí o link, né, do aplicativo nas nossas redes sociais. Então a gente conta com você, tá bom? Vamos orar. Deus amado, eterno Pai, muito obrigado por tudo, por essa palavra, Senhor, que ela realmente venha a nos fazer, Senhor, mudar, que ela realmente venha a nos fazer, Senhor, a praticar, principalmente, e não sejamos apenas ouvintes dela, ó Deus, que a cada dia possamos confiar em Ti e colocarmos a nossa vida em Ti, Senhor, que és a nossa rocha, a nossa casa, a nossa família, todos os nossos projetos sejam colocados acima desse alicerce que é o Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe.